Esse poder foi manifestado na igreja primitiva. A igreja pregava com ousadia, pregava com unção, e o nome do Senhor era glorificado. Muitas vidas se rendiam ao Evangelho pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos também esse poder sobre as nossas vidas. Nós queremos também ver a ação do Espírito no meio da igreja. Nós queremos ver vidas se rendendo aos pés de Jesus, mas é somente através do poder do Espírito Santo. E quando nós se colocamos à disposição para buscar a face de Deus, quando nós botamos o nosso coração aos pés do Senhor Jesus, que nós queremos se dedicar mais, que nós queremos esse poder, lutas vão surgir. Não pense, irmãos, só porque nós estamos buscando a face do Senhor, que a tempestade vai se levantar. O inimigo vai se colocar de pé, porque ele não está satisfeito com essa atitude da igreja de estar diante dos pés do Senhor para clamar pelo avivamento. Porque ele sabe que quando a igreja ora, o braço estendido do Senhor é acionado. Ele sabe que quando a igreja intercede, pessoas são libertas da mão dele. E ele teme quando a igreja se reúne para buscar a face do Senhor. Então as tempestades vão se levantar. O inimigo vai se colocar de pé. Ele vai lutar com todas as forças para derrubar a sua igreja. Mas como nós declaramos e nós cremos, ele não prevalecerá contra a igreja. Ele não conseguirá derrotar a igreja, porque a igreja é do Senhor Jesus. Mas, irmãos, como eu disse, quando nós se colocamos a buscar a face do Senhor, não é fácil. Como eu disse, a tempestade vem sobre as nossas vidas, de forma que nós não estamos esperando, de forma que você não imagina, vem uma fúria sobre a sua vida, e você fica se questionando, pensando o que está acontecendo. Eu recebi um diagnóstico e fiquei pensando que eu estava servindo ao Senhor, buscando a Jesus, obedecendo, orando, lendo a palavra, mas eu recebi um diagnóstico que mexeu com o meu coração, mexeu com a minha mente. Eu recebi uma palavra, irmãos, em 2014, que eu seria um pregador, e quando eu escutei que eu tinha aquele diagnóstico, aquilo mexeu comigo. Eu pensei, Senhor, o Senhor falou que eu seria um pregador, o Senhor falou que ia me usar. Como que agora eu tenho esse atraso cognitivo? Como que eu vou fazer, meu Pai? Veio isso na minha mente, mas eu fui para a palavra, coloquei diante do Senhor, clamei ao Senhor. O Senhor, e Ele trouxe paz ao meu coração. Eu acredito que também com os irmãos acontece a mesma coisa. Talvez você escuta uma notícia que você não esperava. Uma notícia que vem direto ao encontro do seu coração, que traz angústia, traz aflição. Talvez você escuta uma notícia do seu ente querido, obrigado, irmão, que venha a falecer. Talvez você recebe uma notícia que está desempregado, irmão. Você estava ontem trabalhando, hoje você está desempregado. E essas aflições vêm em nosso coração, vêm trazer um aperto de tal forma que nós ficamos duvidando. Às vezes, irmão, chegamos a duvidar, irmão, pensar, refletir. O que está acontecendo? Eu estou buscando, eu estou sendo obediente. Estou igual aos discípulos. Jesus deu uma ordem aos discípulos para atravessar a outra margem. Eles estavam fazendo tudo certinho, obedeceram à voz de Cristo. No meio daquela navegação surgiu uma tempestade e os discípulos ficaram apavorados. Mas Jesus estava no barco. É de repente que as coisas acontecem, irmão. Mas o que fazer com essa situação? O que fazer? É largar tudo, é chutar o balde, é abandonar a fé, é abandonar o teu Salvador, é deixar tudo de lado. Diante dessas aflições, diante dessas notícias ruins,
Não, irmãos. É continuar a crer em Cristo. A palavra dele diz: não temas, crer somente. Temos que ter a certeza, como o apóstolo Paulo teve. Romanos capítulo 8, verso 18. Porque estou bem certo que as aflições desse tempo presente não são comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Então nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos ter esta certeza no coração, nós precisamos confiar em Deus. Mas antes de chegar o momento que nós recebemos a glória, nós recebemos nosso Senhor, nós vamos passar a eternidade, nós temos um percurso a percorrer, nós temos uma caminhada até chegar lá, e que nós podemos fazer durante essa caminhada, durante essas dificuldades, é buscar a face do Senhor, é buscar a Cristo em oração, é clamar diante das situações mais difíceis que nós estamos enfrentando, é buscar ao Senhor enquanto pode se achar, é buscar Ele na angústia. O salmista diz, Salmo de número 120, na angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então nós precisamos clamar, e nesta noite, baseado nesse texto, eu quero falar sobre o tema, o clamor que transforma. E lendo esse texto, irmão, vendo o contexto que fala do profeta Jeremias, o homem levantado por Deus, um homem que foi escolhido desde o ventre da sua mãe, já foi separado, consagrado para levar a mensagem de Deus. E ele tinha uma mensagem do Senhor, ele não passava a mão na cabeça, ele falava somente o que Deus queria que ele falasse. E por causa de ele ser um profeta que não abria mão de falar a verdade, ele foi preso. Rei Zedequias prendeu ele no pátio da guarda. Os oficiais eram contra ele, o povo estava contra ele, os sacerdotes estavam contra ele, todos estavam contra ele, mas Deus estava com ele. Mesmo naquela prisão, a palavra do Senhor foi ao coração do profeta. O inimigo pode tentar parar a sua caminhada, o inimigo pode fazer de tudo para você não conseguir continuar, mas ele não consegue impedir de a palavra de Deus chegar no seu coração. E a palavra do Senhor chegou no coração do profeta Jeremias. E que me chama a atenção, irmãos, nesse texto, quero destacar nesta noite 3 verdades que esse texto me ensina. Esse texto quer falar conosco 3 verdades. E eu quero destacar a primeira, irmão. A primeira verdade que esse texto fala ao nosso coração, irmão. Que clamar é um chamado de Deus. Olha o que está escrito na parte A do verso 3 do capítulo 33 de Jeremias. Clame a mim. Irmãos, não é Jeremias que vai direto ao Senhor. Não é o Jeremias que vai orar, mas é o próprio Deus dentro da prisão, fala ao coração dele: Jeremias, clama a mim. Clama ao teu Senhor. Deus está convidando Jeremias a clamar, em meio àquela situação difícil, porque Judá estava cercado pela Babilônia, já estava entregue na mão dos babilônios, e não tinha outra saída, a não ser aceitar a mensagem do profeta, e o povo estava indo contra, mas Jeremias estava ali, e Deus falou ao coração dele: clama a mim.
Isso nos mostra, meus irmãos, que Deus deseja que nós venhamos aclamar a Ele, a orar a Ele, a depender dEle, a buscar a face dEle, porque Ele é o único que pode solucionar o problema mais difícil que nós estamos passando. Ele é o único que pode fazer algo sobrenatural. E o próprio Deus chega para Jeremias e fala: clama a mim. Ou seja, chamando a responsabilidade para ele. Clama ao seu Deus, clama ao seu Pai. Você tem um Senhor, você tem um Deus, você tem um Deus todo-poderoso, então dependa de mim. Então, irmãos, é um chamado para mim e para você nesta noite a clamar pelo Senhor, a buscar a face do Senhor. Nós não temos que buscar a homens, nós não temos que buscar recurso em outros lugares, nós temos que buscar o recurso somente em Deus, porque Ele tem o poder, Ele chama o seu povo para orar, Ele convoca a igreja a clamar a Ele, porque Ele tem todo o poder, Ele pode todas as coisas. Então, nesta noite, irmãos, nesta semana de avivamento, se você quer ser avivado, aceite o convite de Deus nesta noite, aceite o chamado de Deus, clame a Ele, busque a face dEle, creia no poder dEle, dependa somente dEle, e Ele manifestará o poder dEle sobre a sua vida. É o próprio Deus que chama Jeremias para clamar. É o próprio Deus que está chamando eu e você nesta noite para clamarmos. Deus é poderoso, Ele é soberano, Ele pode todas as coisas, mas Ele quis trabalhar desse jeito. Ele deseja que a igreja dependa dEle, que a igreja peça a Ele, que a igreja venha orar, que venha insistir, que venha acreditar na palavra dEle, que venha se colocar à disposição, que venha a crer na oração. Tem muita gente, irmão, que não está acreditando mais na oração. Tem muita gente que está deixando de buscar a face de Deus. Depois querem questionar, querem reclamar, querem murmurar, mas não querem buscar a face do Senhor, não querem dobrar o joelho, não querem orar, meu irmão. Não querem clamar, irmão. E é uma diferença entre orar e clamar. Quem ora está, às vezes, naquele momento ali de intimidade com Deus, está falando, colocando seus pedidos, está buscando a face do Senhor, sim. Mas quem clama faz uma oração fervorosa, faz uma oração de urgência, faz uma oração dependendo, crendo, acreditando no poder de Deus. Vocês lembram quando o cego Bartimeu chegou diante do Senhor? Aquele cego, ele estava na beira do caminho, ele vivia mendigando, ele não poderia trabalhar por causa da sua deficiência, e ele ficava no meio do caminho. Jesus tinha o objetivo de ir para Jerusalém, e ir passando por aquele caminho ali na entrada de Jericó, onde aquele cego estava. E quando aquele cego ouviu que era Jesus, nasceu uma esperança, a fé daquele homem cresceu, porque ele ouviu falar de Jesus, e ele começou a clamar, porque ele tinha uma necessidade, ele tinha um desejo, o desejo dele era de voltar a enxergar, e ele começou a clamar a Deus, ele começou a pedir, a gritar, e ele não conseguiu. Na primeira vez, ele continuou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas estavam dizendo para ele calar, as pessoas estavam dizendo para ele parar, mas ele continuou clamando, clamando, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Jesus, como eu falei que vocês tinham um objetivo, ele parou para ouvir o clamor de Bartimeu. Ele parou para atender o pedido de Bartimeu. Então, irmãos, se Jesus parou para ouvir o clamor de Bartimeu, também Ele vai parar para ouvir o nosso clamor nesta noite. Então, continua clamando.
continua buscando a face de Deus. Não desiste na primeira dificuldade, irmão. Continua clamando, por mais difícil que seja. Continua clamando ao Senhor. Porque Deus te chama para clamar. Então não rejeita o convite maravilhoso de Jesus. Convite maravilhoso do nosso Deus. Deus todo-poderoso, soberano. Deus, somente uma palavra realiza tudo conforme a vontade dEle, mas Ele está querendo ouvir o nosso clamor. Salmo de número 7, verso 6, está escrito: Te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Deus deseja ouvir o clamor do meu e do seu coração. Então continua, meu irmão, clamando, continua buscando a face do Senhor e Ele responderá a tua oração para a glória do nome dEle. Amém? E a segunda lição que esse texto nos ensina, irmão, que clamar traz a resposta de Deus. Olha o que está escrito no verso 3 da parte B: responder-te-ei. Deus não está somente falando para Jeremias clamar. Deus não está dizendo somente para ele orar. Deus está prometendo que se ele clamar, ele vai responder. É uma promessa de Deus. É uma promessa do Senhor. Então nós precisamos ter uma confiança na palavra de Deus, porque o próprio Deus que convida você a clamar é o próprio Deus que vai te responder. Isto nos ensina que é um Deus que quer um relacionamento, quer uma intimidade com o seu povo. Ele não quer somente que clame, mas Ele quer responder, Ele quer falar. Não é somente você que fala, mas é você que fala e Deus fala. E Deus fala através da sua palavra. Então continua buscando a face de Deus, crendo na resposta do Senhor. Ainda que a situação na sua vida esteja difícil, ainda que humanamente falando é impossível ser realizado, mas Deus tem o poder para responder o seu clamor quando você chega diante de Jesus com o coração aquebrantado. É uma promessa neste verso. Deus promete responder. Talvez, irmãos, não é no nosso tempo, não é da nossa forma, não é do nosso jeito. Mas uma coisa é certa: Deus responderá às nossas orações. Amados, lendo o livro de 2 Reis, capítulo 20, o rei Ezequias, ele adoeceu de uma doença imortal. Ele ficou doente, e além de estar doente, esse rei recebe a visita do profeta Isaías na sua casa. Isaías leva uma mensagem dizendo: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque não será curado, você morrerá. E aquele homem, ao ouvir esta mensagem, aquele homem ele poderia reclamar, aquele homem poderia murmurar, aquele homem poderia questionar, aquele homem, talvez, irmão, pensando o que não tem saída, não tem uma solução a que ser resolvida neste momento, porque eu recebi uma palavra do profeta de Deus. Isaías falava e Deus realizava. Então aquele homem poderia ficar assim, entristecido, mas aquele homem, ele foi para o próprio Deus, em oração. Diz a Bíblia que ele orou: Senhor, lembra de mim, como eu te servi, como eu fui fiel, como eu andei nos teus caminhos, lembra de mim. E aquele homem virou o rosto e chorou amargamente. Antes do profeta Isaías sair do pátio, Deus falou com ele: vai lá no meu servo, leve essa mensagem para ele.
Assim diz o Senhor, eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. Vou te curar, vou acrescentar 15 anos de vida, vou guardar essa cidade, porque ele ouviu a oração do rei. Ele ouviu a oração, então isso é para nos trazer alegria, porque Deus também ouve as nossas orações, irmão. Deus está ouvindo o nosso clamor, e Ele vai trazer em nome de Jesus o avivamento sobre a igreja dEle, vai trazer o revestimento, porque também é o desejo dEle, é o nosso desejo de ser avivado, e nós precisamos crer, confiar na resposta de Deus. Algo maravilhoso também, irmãos, que eu estava meditando, Atos capítulo 12, verso 5, aonde Pedro estava preso. Diz a Bíblia que naquela época o rei Herodes levantou a mão para maltratar os servos do Senhor. Ele matou Tiago, irmão de João, mas Pedro ele colocou preso. Era uma festa, mas colocou preso Pedro naquela prisão. Uma prisão que tinha 16 soldados. Era impossível Pedro sair daquela prisão. E ele fez isso com o desejo de agradar os judeus. Rei Herodes queria parar a igreja. Ele tinha essa intenção. Se eu matei um, vou matar o outro também. Essa igreja vai parar. Aqui tem vários soldados, está tudo do jeito que eu quero, não tem como Pedro sair daqui, ele vai morrer esta noite. Mas só que Herodes não sabia que tinha soldados na casa da Maria, mãe de João, sobrenome Marcos, estava orando, estava clamando ao Deus dos exércitos, orando pela vida de Pedro, clamando, colocando diante de Deus, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, e Deus ouviu a oração, enviou o anjo chegou, resplandeceu de luz, tocou no Pedro, e Pedro foi libertado, porque resposta de oração. Então nesta noite, continua clamando ao Senhor, continua crendo, ouvindo a palavra de Deus, continua crendo que a resposta do Senhor chegará no tempo certo, porque Ele responde à sua igreja, Ele está ouvindo o clamor. Então não deixa de clamar, não deixa de acreditar na resposta do seu Senhor, que Ele está aqui presente, Ele está olhando o seu coração, Ele sabe a dificuldade que está passando na sua vida, e Ele trará a resposta no seu coração, e o nome dEle será glorificado. Porque o Salmo de número 50 diz, verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, irmão, se você está angustiado, se você está passando um momento complicado, e de tal forma que você não está acreditando, irmão, na resposta da oração que você está fazendo a Deus, creia, irmão, que você receberá a resposta. O Deus Todo-Poderoso, Ele vai trazer a resposta ao seu coração, e o nome dEle será glorificado. Você vai glorificar o Senhor, porque Deus é o Deus que ouve o clamor e traz a resposta de oração. Então continua clamando, continua buscando, que o seu Pai, o seu Deus, Criador do céu e da terra, vai trazer a resposta no tempo certo, irmão. Continua crendo no teu Senhor, continua buscando, que o avivamento vai vir sobre a igreja, e o nome dEle será glorificado. Eu creio, irmãos, eu creio, irmão, porque nós temos orado, nós temos clamado. Eu sei que não é no meu tempo, mas uma coisa eu tenho no meu coração, que a igreja do Senhor será revestida de poder do Espírito Santo. Poder do alto. Não vai ser minhas estratégias, não vai ser algo que eu vou fazer, mas vai ser somente o poder do Espírito Santo de Deus sobre a igreja do Senhor.
Eu creio, irmão, no avivamento. Eu creio que Deus fará maravilhas no meio da sua igreja neste tempo, irmão. Neste tempo, Deus fará sim. Deus realizou no passado, realizou grandes maravilhas, e Ele tem o poder de realizar grandes coisas no meio da tua igreja. Então, continua crendo, continua orando que Deus vai trazer a resposta ao nosso coração. E a terceira lição que esse texto nos ensina é que clamar revela fruto de intimidade com Deus. Olha o que diz a parte C do versículo: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus convida a igreja a clamar. Deus faz a promessa de resposta à igreja. Mas as coisas ocultas, coisas que somente Ele sabe, que a igreja não sabe, Ele vai revelar à igreja que crê numa intimidade com Ele. Amado, nós precisamos ter mais intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Deus. Nós precisamos buscar a face do Senhor continuamente. Porque quando nós buscamos, é certo de Deus revelar os seus planos, revelar os seus propósitos. Foi assim na vida de Moisés. Deus chamou Moisés, Moisés subiu ao monte, ficou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Moisés teve revelações maravilhosas, porque ele era íntimo de Deus, ele estava com Deus, ele amava estar na presença de Deus. E nós precisamos, irmão, buscar a face do Senhor. Nós precisamos ter intimidade, irmão. Nós precisamos colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Entra no seu quarto e ora ao seu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Então, irmão, é momento de ter o local secreto com Deus. É um momento de ter intimidade com o Senhor. É momento de clamar ao Senhor. A vinda de Cristo está muito próxima. Nós não podemos ficar dispersos, nós não podemos ficar dormindo. É necessário buscar intimidade com o Senhor nesses últimos dias. Porque se você não tiver intimidade com Deus, você vai ficar enfraquecido. Você vai ser uma presa fácil para o diabo. E ele vai vencer porque você não crê no clamor em Deus, você não crê numa intimidade. Mas nesta noite, creia numa intimidade com Deus, creia em buscar o Senhor Jesus, se derrame aos pés de Cristo, se derrame aos pés do Senhor, que você terá uma intimidade, e Ele vai revelar coisas maravilhosas ao seu coração, irmão, coisas que você não sabe, somente Ele sabe, coisas que Ele mostra a você, porque mostra a mim, porque nós somos frágeis, nós não temos todo o conhecimento, só Ele tem todo o conhecimento, só Ele pode revelar coisas grandes e firmes ao nosso coração, mas é através de intimidade, é através de um clamor, é através de uma oração fervorosa, e nós temos que clamar, irmão, nós temos que gritar por socorro, irmão. Nós não podemos estar satisfeitos com a vida espiritual que nós temos levado. Nós temos que clamar ao Senhor, irmão. E clamar, irmãos, é gritar. Clamar é invocar. Clamar é chamar, irmãos. Amados, aconteceu algo engraçado comigo, irmãos. Engraçado. Minha esposa me contou. Amados, eu acordo cedo para estar aí buscando a face do Senhor. Uma vizinha chegou diante da minha esposa e falou assim: Michele, eu tomei um susto, achei que a sua mercearia estava sendo assaltada, porque essa nossa vizinha, ela sai muito cedo para ir para o trabalho, então ela passa pertinho ali da mercearia, então ela escutou ali, tá um barulho
pessoas, parecia que ela falou com a Michelle que tinha pessoas falando alto, ela voltou em casa, falou assim, Johnny, vão ali porque estão assaltando a mercearia da Michelle. E quando eles foram lá, colocaram o ouvido lá na porta da mercearia, o Johnny falou, amor, é o Leandro que está orando. É o Leandro que está clamando. Porque, irmãos, tem hora que nós temos que clamar, irmão. Alguns vão achar que eu sou maluco, mas eu tenho que clamar, irmão, porque eu necessito, irmão. Eu preciso de ver a glória de Deus. Eu preciso de ver a manifestação do Senhor. E por isso que tem hora que eu tenho que clamar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, derrama o poder sobre a minha vida. Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade na minha vida e através da minha vida, para que o teu nome seja glorificado. Este é o pedido que eu tenho clamado. Muitas pessoas sim têm ouvido, irmão. Eu não faço isso para me mostrar. Deus conhece o meu coração. Mas eu clamo porque eu desejo ver o revestimento de poder sobre a minha vida. Para que um dia, irmão, cheio da unção, cheio do poder, eu possa chegar para esses vizinhos que escutaram e pregar a palavra com unção e eles entregar a vida a Cristo. E um dia eles declarar que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. Então, preciso a cada dia clamar. Então, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a face do Senhor, nós precisamos buscar intimidade com Deus, nós precisamos deixar o Senhor, o Espírito Santo, trabalhar em nosso coração, para que Ele seja glorificado. Creia, irmão, que no momento de intimidade com Deus, Ele vai revelar coisas maravilhosas aos seus corações. Creia que Deus vai falar ao seu coração os propósitos que Ele deseja para a igreja. Mas nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir a voz do Senhor. Então creia, irmãos, creia no Senhor, creia em Deus, continua clamando, aceita esse convite do Senhor, continua acreditando na resposta de oração, continua acreditando no Senhor. Deus, Ele é poderoso para revelar coisas grandiosas ao coração da igreja. Só revela quem crê na ação do poder de Deus. Ele é poderoso, irmão, para falar ao nosso coração, para revelar coisas maravilhosas, irmão, coisas que às vezes só você e Deus sabem. Ele tem poder para revelar e mostrar que Ele é poderoso, usar uma pessoa para falar contigo e mostrar que está contigo, está ouvindo a sua oração, está caminhando com você. Então continua crendo, buscando a face de Deus, continua clamando, continua crendo na resposta da oração, continua acreditando que no fruto da intimidade com teu Senhor, Ele vai revelar coisas maravilhosas ao seu coração.